Se alguma vez na tua vida você já olhou para o seu modelo do ArchiCAD e pensou, nossa, eu realmente queria que isso aqui tivesse mais bonito, então essa aula ou esse vídeo é exatamente para você. Hoje a gente vai falar sobre superfícies, que é basicamente a roupagem que a gente dá aos nossos elementos. É através da superfície que a gente dá cor, dá textura e também configura certas visualizações que impactam até mesmo em renderização dentro do ArchiCAD, como luz, reflexibilidade, transparência e assim por diante. Dentro dessa aula eu vou te ensinar como que você pode criar uma superfície do zero, utilizar uma textura de alta qualidade para que essa textura realmente seja ali boa, tá? Porque dá para ter texturas ruins, mas a gente quer criar texturas que realmente sejam boas para o nosso modelo. E configure tudo que realmente é relevante ali para a parte de visualização do seu modelo. E se você já chegando aqui dentro desse vídeo, te convido para você se inscrever aqui no canal e ativar a notificação do sininho, porque toda semana tá rolando vídeo aqui e a gente tá no meio de uma playlist onde eu ensino ArchiCAD para iniciantes, ou seja, ArchiCAD do absoluto zero, para que você aprenda a modelar direito dentro da melhor ferramenta BIM para arquitetos, que é o ArchiCAD. E já aproveita e deixa aquele joinha maroto para você ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas e essas pessoas também possam migrar para o universo BIM, assim como você. Então vamos lá para o ArchiCAD para você aprender onde que você pode criar e configurar essas superfícies, para que você entenda todas as definições que estão dentro desse atributo, que é inclusive o nome que a gente dá para características dos elementos, como superfícies e tudo mais. E como dentro desse processo de criação você pode criar uma boa superfície, uma superfície de qualidade para você aplicar no seu modelo. E lógico, né? Depois que a gente cria, nada mais justo do que eu mostrar para você como que você vai aplicar essas superfícies dentro dos seus itens modelados. Dentro aqui do nosso ArchiCAD, para a gente acessar ali as configurações dos atributos dos nossos elementos, que são essas características que os elementos têm, a gente vai precisar vir em opções, atributos do elemento. E só para complementar, esses atributos eles são basicamente características do nosso elemento, desde a parte de visualização técnica, como o hatch que o elemento pode ter, que no caso aqui dentro do ArchiCAD é chamado de trama, até a parte de linhas, configuração de superfícies, materiais de construção e assim por diante. Então tudo que você quiser configurar de atributo do seu elemento vai estar dentro dessa aba. E aqui a gente vai achar a configuração do atributo de superfície. Essa visualização da janela de configuração da superfície pode variar de versão para versão. Se você estiver na versão 26, você está visualizando exatamente o que eu estou visualizando, ou talvez você possa estar visualizando assim, né, com já algumas configurações de visualização de pasta, e você pode sempre alternar, né, o que você preferir. Se caso você estiver utilizando uma versão mais antiga, né, da 25 para trás, o que você vai visualizar é isso daqui. Com dentro do seu nome da superfície, você vai ter uma setinha, como essa assim, que tá aqui, só que aqui no nome. E clicando nessa setinha, você vai conseguir acessar aí toda a listagem de superfícies dentro do seu projeto. Dentro do ArchiCAD 26, essa listagem acontece nessa abinha aqui lateral, que você pode acessar nessa setinha, né, nesse fiotinho de rato que fica ali no canto superior esquerdo. E é sempre bom comentar que essa visualização pode mudar de pastas ou para listagem completa, né, a qualquer momento, sem influenciar em nada do seu projeto. E dentro dessa janela você vai ter duas coisas muito importantes. Do seu lado esquerdo você vai ter toda a listagem das superfícies, para que você, caso você queira selecionar, visualizar, editar ou duplicar, grava esse termo, duplicar, uma superfície do seu projeto, você pode selecionar a superfície que você quer dentro dessa listagem ali na esquerda. Ou para quem tem a versão anterior, dentro da listagem que você consegue acessar clicando na setinha do lado do nome da sua superfície. E do seu lado direito ali da tela, você tem a configuração da superfície em si, ou seja, tudo que a gente vai estar trabalhando de definição, de configuração para aquela superfície ali ficar bonitona. E dentro das configurações a gente tem algumas coisas básicas, como por exemplo o nome, a pré-visualização, e depois a gente vai para configurações de visualização do 3D dessa superfície, ou seja, como que é essa superfície quando visualizada ali no seu modelo 3D, em termos de reflexão, se é mais escuro, se é mais claro, se tem mais brilho, se tem menos brilho, se é transparente ou se não é transparente. Na próxima aba você vai ter a visualização da característica técnica dela 2D, ou seja, como que aquele elemento que está recebendo aquela superfície
em 2D, no momento que essa superfície aparece, como que aquele elemento com aquela superfície vai aparentar. Então aqui é nesse momento que a gente entende que um piso de porcelanato 60 por 60, ele tem que ter uma configuração tanto no 3D para parecer 60 por 60 ali a textura, quanto no 2D, para que quando a gente veja em planta, ou em vista, ou em corte, né, ou em elevação, qualquer que seja, a gente consiga ver a mesma padronagem que a nossa superfície está tendo dentro do 2D corretamente. E a última aba de definição que fala sobre a textura que essa superfície vai ter, porque a superfície ela pode ou ser crua, totalmente lisa de uma determinada cor, que a gente vai inclusive criar, ou ela pode ter uma imagem de fundo, que é a textura que essa superfície recebe. E dentro dessa textura, que é exatamente onde tem o pulo do gato, para que você consiga fazer as suas superfícies ficarem mais bonitas, com uma característica mais profissional. Sabe quando você vê um modelo feito no ArchiCAD, por exemplo, dos meus alunos, como esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, e você percebe que é de uma pessoa que realmente entende o que está fazendo dentro do ArchiCAD. Por que esses modelos parecem tão bonitos, né? Diferente de outras pessoas que eventualmente postam e que não tá tão legal assim, mesmo sendo no mesmo software. Uma das grandes diferenças é a qualidade da textura que a gente coloca. Vamos voltar para a tela do ArchiCAD para te mostrar como é que funciona isso. Então aqui, só batendo de novo todas as definições que a gente já comentou, a gente tem o nome dessa superfície, a gente tem aqui a exposição da luz, se ela ficar mais ou menos brilhante, ó, que é a pré-visualização mudando com base no que eu mudo aqui. Se ela tem um brilho, né, meio que um reflexo ali aplicado, qual que é o tamanho desse reflexo? Tá vendo que a gente já começou a ver uma bolinha aqui, ó, de reflexo. Se por algum acaso ela é transparente, né, ela tem uma certa transparência aqui como se fosse um vidro. Se esse vidro tem uma certa profundidade aqui dentro dessa atenuância, que é quase como se fosse um vidro fosco. E se também ele possui uma emissão, ou seja, emite uma certa luz. E aí, no caso, a gente precisa escolher a cor da luz que a gente quer emitir. Então, no caso, eu vou colocar aqui um branco só para teste. E ó, aqui ele emitindo uma determinada luz pro meu caso aí desse meu projeto. Pro meu caso aqui dentro dessa superfície. E logo em seguida a gente vai ter a característica em trama, que é basicamente o hatch que essa superfície vai gerar quando o elemento que recebe essa superfície está sendo visto em uma vista técnica, né? Não tá no 2D, mas sim num corte, numa elevação, numa planta e assim por diante. E aqui embaixo a gente tem realmente a textura ali dessa superfície aqui que está sendo aplicada. E como eu mencionei, a superfície ela pode ter dois tipos muito claros, né, que são bem evidentes dentro do ArchiCAD. Um tipo liso, que ele é basicamente uma tipologia em cor que não possui uma textura aplicada dentro dele. E pode possuir uma trama ou não aplicada, dependendo do que você quiser colocar, né, configurar em termos técnicos dessa superfície. Esse é exatamente o caso aqui de todas as superfícies que tem um nome de pintura. Ou seja, você tem pintura Siladon, pintura cinza claro, pintura cinza escuro, pintura jade pálido, pintura laranja, ocre, óxido, pêssego, preto, rosa, siena, verde e assim por diante. E como que a gente faz para criar uma pintura como essa? Para a gente aplicar numa parede ou para a gente aplicar ali num forro ou coisa assim? A gente vai partir de uma dessas, ou seja, selecionar uma aqui e a gente vai vir nessa parte aqui de novo. Ou seja, selecionei da onde que eu vou partir. E aqui, dentro da janela do novo, você já vai ver que você não pode criar uma superfície do 000. Você vai sempre criar duplicando a superfície que você estava selecionando até então. E para quem tem a versão do ArchiCAD anterior, ali a 25, você vai basicamente selecionar a pintura da qual você quer partir e clicar ali no botão de novo também. E aqui, por exemplo, eu vou escolher uma pintura da Souvenir, que é uma paleta nova aqui de 2023, que é, por exemplo, Souvenir tecelagem. Eu vou duplicar, então ele vai ficar exatamente igual, por enquanto a gente não configura nada. E aqui a gente vai configurar então a cor. É importante que você entenda que todas essas pinturas, que são padrões assim simples, básicas, tá vendo que ele não tem textura, a gente vai sempre controlar a coloração dele através dessa configuração aqui, chamada cor da superfície. E dentro dessa cor da superfície, a gente pode sim brincar aqui com a roda cromática, deixar mais escuro, mais claro, brincar aqui com os tons já prontos, ou até mesmo a gente pode trazer o velho e bom RGB aqui no caso. Já me adiantei e peguei o RGB da cor que eu tô querendo aplicar e eu vou colocar aqui os números para mim.
E uma vez que eu tenho aqui essa cor, eu posso dar um ok e eu posso configurar aqui outras coisas, como a reflexão do ambiente. Se eu vou querer que ela fique um pouco mais clara, um pouco mais escuro, se eu quero que ela fique uma cor um pouco mais difusa, tá vendo que ela perde mais o brilho, ou se eu quero que ela fique mais brilhante, mais vibrante dentro do projeto. Eu quero que ela tenha um brilho, eu quero que ela tenha um certo reflexo, né? Vamos imaginar que eu tô colocando um tipo de tinta semi-brilho. Aqui aparenta, então, esse tipo de acabamento. Uma vez que a gente der ok, a superfície já é criada, ou seja, não preciso ter nenhum processo aí de clicar em salvamento ou qualquer coisa assim. E uma vez com a superfície criada, eu posso, por exemplo, selecionar todas as minhas paredinhas aqui e dentro da configuração dessa parede, lá no Ctrl T dela, eu posso aplicar dentro dessa aba aqui chamada modelo, que é uma aba que a gente utiliza para configurar a superfície de paredes, de lajes, de pilares, de vigas e assim por diante. Então eu posso habilitar que eu quero pintar a face externa dessa parede, a face interna dessa parede e a face aqui do meio. E eu posso falar que só a face interna eu vou ter a cor que eu acabei de criar, que foi aí a pintura cor Souvenir Tecelagem. E ele vai aplicar a corzinha ali bonitinha na parte de dentro. Esse é o processo para você criar uma superfície simples, ou seja, de cor, para pintura, para forro e assim por diante. Mas Bela, como que a gente vai criar uma superfície para quando eu quiser algo mais texturizado? Por exemplo, quero criar ali um azulejo diferente para aplicar no piso, quero criar ali uma cor diferente para aplicar no revestimento de parede. Como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível? E aqui nesse momento eu já vou te ensinar duas formas de você fazer. A primeira delas envolve nada mais nada menos do que já está dentro do seu ArchiCAD. Ou seja, baixou o ArchiCAD, abriu o template padrão do ArchiCAD, você já vai ter isso pronto para você. A única questão é você acessar, que é através dos nossos catálogos de superfície, que são superfícies já prontas, que o ArchiCAD já deixa ali bonitinha para vocês. E como elas são superfícies já prontas, elas são bem leves, bem práticas, bem rápidas ali de serem aplicadas, né, de serem puxadas para o seu modelo e aplicadas. Porém, entretanto, eu preciso falar, são superfícies com baixa qualidade para a sua visualização. Ou seja, vão ser práticas, porém não vão ser tão bonitas, tá? Então é bom aqui já deixar avisado para ninguém falar, mas Bela, você falou que ia ser bonito. Não falei. Eu falei que ia ser prático. Prático é prático, bom é bom, né? Alta qualidade é alta qualidade, prático aqui rápido. Deu pra entender, né? Eu sei que deu pra entender. E como que a gente faz pra acessar esse catálogo interno dentro do ArchiCAD e puxar essa superfície pra gente aplicar ali rapidamente, mesmo que não seja a visualização que a gente quer, dentro do nosso modelo? Dentro aqui de novo, em opções, atributos, elemento, superfícies, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir aqui e já deixar uma superfície selecionada, que isso aqui não tem muita opção, né? A superfície sempre vai estar pelo menos uma selecionada aqui pra gente. E a gente vai vir em novo de novo. Só que dessa vez, na hora que a gente for criar, a gente não vai duplicar. A gente vai vir a partir desse novo do catálogo. Ou seja, eu tenho o catálogo interno do meu ArchiCAD e eu vou acessar esse catálogo interno. Mesmo que não seja da qualidade que eu mais desejei, mas eu vou acessar o que já está pronto para mim. Baixei já o ArchiCAD, já peguei, já baixei, já instalei, já fiz tudo certo. Então, tem que ter o benefício também. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar dentro dessa biblioteca aqui vinculada os acabamentos de cerâmica, de concreto, de diversa impermeabilização, isolamento, madeiras. Olha aqui as madeiras bonitinhas, já criadas, já prontas. Óbvio, não é com a qualidade mais suprassumo do mundo, mas já quebra um galho ali, né, dentro do que a gente pode aplicar. Então vamos imaginar que eu vou criar essa superfície aqui de madeira, tá? Então nem vou fazer o revestimento, porque o revestimento eu quero fazer bonitão, eu quero só deixar a madeira aqui. A partir do momento que eu tô com essa madeira aqui selecionada, ela já tá com uma superfície pronta pra mim. Então é só a gente vir e dar um ok. Ele já vai abrir a textura. Nesse momento é interessante que você dê uma certa configuração, principalmente essa parte aqui de reflexão, porque as superfícies do ArchiCAD ficam muito cruas quando a gente não configura isso. Então deixando um pouquinho mais claro, deixando aqui a superfície um pouquinho mais difusa, deixando um pouquinho de brilhinho, né? Porque tudo tem um certo reflexo, querendo ou não. Então aqui eu já tenho uma textura com uma aparência um pouco melhor. Tá bom? A partir do momento que eu peguei, criei essa madeira. Ela já está na minha lista de superfícies e a partir disso a gente pode selecionar os nossos objetos, né? Vou pegar aqui esses armários altos e dentro do Ctrl T desses armários, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a parede. A gente vai buscar onde dentro dessas configurações do armário a gente pode aplicar a nossa superfície. E aí,
pulo do gato aqui para você. Não vai ser na aba de modelo. Enquanto na parede, na laje e tudo mais, esses elementos mais simples, a gente aplica utilizando a aba de modelo. Aqui dentro dos objetos, a gente sempre vai buscar uma janela de definição. Lembra lá da aula de objeto, onde a gente já falou sobre essa janela de definição? Espero que você lembre. Se você não lembrar, vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Dentro das definições, a gente vai buscar então uma aba onde a gente pode configurar qual superfície que a gente quer aplicar. E aqui, por exemplo, eu vou ter essa aba chamada representação 3D e que vai ter o quê? O mesmo pincelzinho que a gente vê ali na superfície aqui pra mim. No caso, ele tá aplicado como pintura branco polido, a gente vai mudar pra qual? Pra madeira lá, sequoia, que a gente pegou e puxou do nosso catálogo. E uma vez que eu apliquei aqui em todas as superfícies, do armário, da estrutura, da prateleira interna, do painel, aqui da inserção do painel, né, que é essa moldurinha, a gente já vai conseguir visualizar aqui essa textura aplicada. E óbvio que isso daqui entra na primeira questão, né, que é aquela sempre pergunta que a gente sempre faz. E se eu quiser, por exemplo, mudar aqui o sentido das minhas pinturas, da minha superfície? Para isso, você vai precisar entender que quem configura isso é a própria superfície. Ou seja, o que está aplicado ali dentro do seu elemento, do seu objeto, da sua parede, está aplicado. O seu objeto, sua parede, não tem nada a ver com isso, né? Tá aplicado, você que configura a superfície, então viva com isso. Brincadeira. O que a gente vai fazer, a gente vai conseguir editar ali dentro das definições da superfície, por exemplo, o sentido que a gente tá, o tamanho dessa textura, talvez alguma angulação, caso você queira, e assim por diante. Então, dentro da janela de definição da superfície, lá de novo no mesmo caminho que a gente viu desde o começo da aula, a gente vai ter aqui dentro dessa aba de textura, com a textura que já estava pronta, né, que já veio pronta desse catálogo interno, a gente vai ter essa opção aqui de rotacionar essa superfície. E aí você já viu que a visualização já ficou aqui na vertical, e quando você dá um OK, a textura aqui já mudou de lado. Então aqui eu já tenho um armáriozinho com a textura aplicada, e se caso eu quisesse mudar também o tamanho dessa textura, mesma coisa. Aqui dentro da textura a gente pode configurar, por exemplo, uma textura menorzinha, deixando ali um padrão um pouco melhor, né, dentro da sua aplicação. Isso pode ser feito com qualquer superfície do catálogo, ou seja, você pode a qualquer momento entrar na superfície, clicar em novo e selecionar no catálogo alguma superfície que você queira trazer. E pessoalmente, eu utilizo bastante o catálogo interno para superfícies de concreto, para superfícies de pisos, coisas que eu não preciso de tanta qualidade e que uma pré-visualização ali para mim já tá ótimo, né? Já tá de bom tamanho para o meu cliente entender qual que é a textura, qual que é a materialidade que eu quero para o projeto. Mas a gente tem o nosso terceiro caso, que é quando a gente tem sim a necessidade de ter uma textura boa, que seja, por exemplo, correspondente ao fornecedor que a gente está trabalhando, e a gente quer trazer uma visualização legal para o nosso projeto. Então a gente não vai utilizar uma superfície simples, uma superfície de pintura, porque afinal de contas é muito simples e não tem textura. Ó, até rimou. E também a gente não vai utilizar do catálogo, porque afinal de contas, apesar de estar ali pronto, ele não tem a qualidade que a gente gostaria de ver. Então, como que a gente faz isso, Bela? Durante o processo de criação da sua superfície, durante o processo de duplicação, a gente vai tirar todas as coisas que a gente não quer utilizar daquela superfície, como por exemplo a textura, e a gente vai trazer então uma textura que seja ali correta para nossa intenção de projeto e de representação do projeto também. Então, dentro aqui das nossas superfícies, a gente vai selecionar uma superfície de base, né, que a gente vai começar a partir dela. Eu pessoalmente gosto de começar da pintura branco polido ou de uma pintura mesmo que não tem uma textura aplicada, para não correr risco de ficar ali algum resquício da outra textura que a gente está duplicando, e a gente vai de novo aqui clicar em novo. A partir daí a gente vai duplicar colocando qual que é o nome que a gente está querendo colocar na superfície que a gente vai criar. Então aqui, no caso, eu vou colocar um revestimento escama de peixe. E aqui a gente vai duplicar e a partir desse momento a gente vai criar uma superfície nova. É importante agora nesse momento você entenda que a sua superfície está totalmente sem textura. Então é importante a gente trazer essa textura para dentro dessa superfície. Só que agora a gente não vai utilizar o catálogo interno, a gente vai trazer a nossa própria textura, a nossa própria imagem. Fazendo como? Clicando aqui nessa pastinha ou para quem tem a versão anterior do ArchiCAD, num botão chamado listar. E aqui dentro a gente vai ter primeiro ou o acesso às bibliotecas do ArchiCAD, que são basicamente as bibliotecas que utilizam ali do catálogo, né? Tudo que você cria dentro do catálogo ali de superfície está vindo dessa biblioteca, ou seja, não é nada de alta qualidade, são as coisas mais rápidas.
E a gente pode clicar aqui em adicionar, ou seja, trazer aqui uma superfície para a biblioteca interna do arquivo, que é basicamente a biblioteca que fica dentro do arquivo, como se a gente estivesse puxando aquela textura para dentro do nosso arquivo em si. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma superfície do SPMT, né, que é do curso que a gente disponibiliza para os nossos alunos, por uma questão de praticidade, né? Já são superfícies boas, já configuradas. Então, vou selecionar, por exemplo, aqui uma textura de alta qualidade de escama de peixe. Vou colocar, ele já vai importar para mim, já tá aqui ó, na biblioteca interna, ou seja, tá interno ao meu arquivo. Eu trouxe esse arquivo por completo aqui pro meu projeto em si e eu vou dar um OK. A partir do momento que eu trouxe então essa textura, ela já vai estar aqui e eu posso já configurar aqui a reflexão do ambiente, a difusão, né, deixar um pouco mais difuso, deixar com brilho maior, com brilho menor e fazer todas as configurações que já fez em outras superfícies. Só que agora é importante a gente configurar dois pontos muito importantes. A primeira delas é o tamanho dessa textura em si. Então você pode perceber aqui que eu tenho 1 metro daqui para cá, ou seja, ele vai respeitar a proporção que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 azulejos correspondem aí quando eles estão em diagonal a uma medida de 1 metro. Bela, e se eu quiser aumentar, você pode colocar aqui, por exemplo, 1,10, 1,20, assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui 1,20. E outro fator importante é em relação aqui à padronagem que essa superfície vai seguir. Porque afinal de contas, quando a gente cria uma superfície com uma textura, a gente está fazendo isso, ó, trazendo uma textura aqui, de um tamanho, desse tamanhozinho assim. E a gente pode escolher se as texturas elas vão ser encaixadas uma seguida da outra sem mudar nada de direção, ou se, por exemplo, a gente vai pegar a primeira, a gente vai colocar nesse sentido e aí depois a próxima a gente vai rotacionar, depois a próxima a gente vai rotacionar, depois a próxima vai rotacionar, ou se a gente vai espelhar aqui essa textura, né, um lado e depois o outro, depois um lado, depois um outro. E por que esse tipo de padronagem é importante? Porque temos vezes em que a textura, ela em si, se ela fica exatamente na mesma posição várias vezes, por mais que seja intuitivo a gente colocar dessa forma, ela fica com um padrão muito descarado ali na nossa cara, tipo entregando mesmo que aquilo lá é uma textura e tirando todo o aspecto de realismo que a gente quer pro nosso modelo. Então, às vezes, só da gente pegar uma textura, por exemplo, uma textura de madeira ou uma textura de concreto, e a gente só mudar a padronagem de algo estampado, né, totalmente constante para uma normal e espelhado, normal e espelhado, a gente já tem uma outra forma de visualização e traz uma característica aí um pouco melhor, né, um pouco mais polida para o nosso modelo. Então aqui, para a gente visualizar essa padronagem, a gente pode escolher não só ver um item aqui, ó, um padrãozinho, mas como a gente vê 2x2, 3x3, 4x4. E se eu pegar e escolher 2x2 e mudar essa padronagem, tá vendo que ele muda, ó? Girou, girou, girou. Se eu fizer no outro sentido, também, ó, vai girar. Se eu fizer no outro sentido, ele vai girar. Então, ele vai pegar exatamente esse padrão aqui e ele vai organizar a visualização conforme aqui essas opções para você. No caso dessa escama de peixe, eu vou deixar na padronagem padrão, porque aqui um padrão encaixa certinho no outro, tá vendo que a imagem tá encaixando aqui certinha uma com a outra, a gente nem consegue ver o meio onde ela tá se encontrando. E aí o último passo é a gente escolher a trama em vista, que é a característica 2D que essa superfície vai dar pro nosso elemento. Então aqui eu poderia criar uma escama de peixe, né, uma trama de escama de peixe e aplicar aqui para acompanhar. Posso colocar esse taco aqui, posso colocar esse pavimento também e posso configurar da melhor forma possível. E uma vez que você aplicou a trama que você quer, você vai colocar em OK. E a partir daí, você pode selecionar o elemento que você quiser, ir nas definições dele e aplicar ou pela aba de modelo ou pela janela de definições ali a superfície. Então aqui, selecionando a minha parede, eu vou aplicar em todos os cantos dessa parede o mesmo revestimento, ou seja, tanto o lado interno quanto o lado externo dessa parede, eu vou aplicar aqui o meu revestimento de escama de peixe. E ele vai ficar com essa carinha aqui, bonitinha. E eu vou fazer, por exemplo, a mesma coisa com o piso, indo nas definições dele e falando que é na parte de cima
desse piso, vai ser aplicado um outro revestimento, que eu já criei aqui, né, a parte, que é o revestimento 60 por 60, que foi outra superfície que eu criei utilizando outra textura e colocando aí no tamanho essa textura para que cada, né, quadradinho desse tivesse o tamanho certinho de 60 por 60. E esse processo a gente vai fazendo superfície a superfície, criando elas ali do jeito que a gente gostaria de ver, a partir de cores, de paleta de souvenir, coral e assim por diante, e até mesmo materiais que a gente quer trazer ali para o nosso projeto, acabamentos, revestimentos, e a gente vai, dependendo de onde a gente quer visualizar essa superfície, a gente vai entrando na aba de modelo para aplicar essa superfície em paredes, vigas, lajes, pilares e assim por diante, né? Elementos mais simples. E buscando a janela de definição de superfícies, né? Que tem lá o padrão, a definição para a gente colocar as nossas superfícies, no caso de objetos e elementos um pouco mais avançados dentro do Arcade. E se você gostou dessa aula, para você realmente aprender como que você pode deixar o seu modelo bonitão, do jeito que realmente ele merece ser visualizado, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas que também vão curtir esse mesmo conteúdo. Assim você ajuda o nosso perfil a crescer e também a divulgar o ArchiCAD para que mais pessoas possam entrar dentro desse universo BIM. Até a próxima aula!